E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Sérgio Cavalheiro, seu professor de História Geral aqui do EducaMaker. Nosso assunto hoje, bacana, um assunto light, gostoso, cheio de curiosidades. A gente vai falar um pouquinho sobre a história dos calendários. Na verdade, eu estou falando no plural, mas o meu foco principal vai ser o quê? A formação do nosso calendário, o calendário que a gente usa aqui no Ocidente, um calendário cristão, que vem sendo construído aí há um bom tempo e passa periodicamente por algumas atualizações. Periodicamente, porque a previsão é que ele tenha algumas situações e que ele fica desalinhado com a natureza. Falando nisso, a gente não tem um único calendário no mundo que vale para todo mundo, que é o calendário ocidental cristão, não. Existem outros calendários importantes, o calendário judaico, o calendário islâmico, calendário oriental, diferentes calendários orientais, enfim, todos eles têm uma mesma função, que é organizar a vida das pessoas. Mas por que essa necessidade de ter um calendário para organizar a vida das pessoas? Por uma questão muito importante. A nossa vida, a vida do ser humano, a vida daqueles que têm uma cultura própria, que tem toda uma rotina, ela deve estar ligada e deve estar atenta, né, a vida das pessoas, ao tempo da natureza. O tempo cultural e o tempo natural, eles precisam estar relativamente alinhados. Por quê? É a nossa organização do tempo, que é o tempo cultural. O tempo natural, por sua vez, a gente não tem como interferir. Eu não tenho condições, por mais poderoso que eu seja, como o faraó no Egito fazia, condições de fazer o sol nascer diariamente. Não tenho condições de mudar as estações do ano, não tenho condições de modificar a sequência das fases da lua. Isso é uma rotina da natureza, não tem como interferir nisso de jeito nenhum. Mas há uma necessidade da gente se adaptar a esses movimentos que a natureza nos proporciona. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, nas questões da agricultura. Como é que você vai desenvolver as culturas de inverno numa época de verão? As culturas que precisam de maior quantidade de chuvas na época da seca. Então o ser humano ele precisa estar atento a essa movimentação, a essa rotina da natureza para poder adaptar as suas atividades, como é o caso da agricultura. E aí vem as tábuas de marés, que tem muita relação, por exemplo, com a lua, com a movimentação da lua. Então os pescadores estão ligados a isso, as atividades até de viagens, de aventuras aí pelo mar precisam estar ligados a isso daí, né? E mesmo as atividades religiosas, as crenças, as festas, as comemorações, as perspectivas no mundo espiritual aí também estão ligados a essa movimentação de calendário. Beleza? Entendeu essa questão do tempo natural e do tempo cultural? Por que precisa ter essa união entre esses dois momentos, entre esses dois pontos de vista? Pois é, vamos lá. Como é que começa aí a formulação do nosso calendário, o calendário oficial, o calendário cristão ocidental? Veja bem, os romanos, bem lá no comecinho da Roma primitiva, lá perto ainda do século 8 a.C., logo após a fundação da cidade-estado de Roma, né, aí você tem um calendário que é apresentado com apenas 304 dias, com alguns meses, numa sequência mais ou menos clara. Ó. Martius, o calendário romano inicial, ele tem o nome dos planetas que, por sua vez são quem? As divindades romanas. Ó. Martius, que é Marte, Aprilis, Maius, beleza, em homenagem a Júpiter, Június, em homenagem ao deus Juno, Quintilis, mês 5, Sextilis, mês 6, e aí vem uma sequência, né, setembro, mês 7, outubro, mês 8, novembro, mês 10. É até difícil de falar disso porque a gente está acostumado a ter um valor diferente ao nome nos meses do ano que nós temos agora aqui no Ocidente, né? Mas inicialmente era assim, ó, o número do mês estava ligado ao seu nome, tá certo? Só que tinha um problema. 304 dias. No mesmo mês, no ano seguinte, já não era a mesma estação do ano. Isso desalinhava as atividades. Isso deixava uma falta de sincronia, provocava uma falta de sincronia entre as atividades a serem desenvolvidas naquele mês e a perspectiva, ou a expectativa da natureza, né, que existia. Ainda nessa época da realeza romana, lá no começo, nós vamos ter uma reforma no calendário, quando Numa Pompílio, um rei romano, vai fazer o quê? Um calendário com 355 dias. É uma reorganização. Numa Pompílio vai então mudar um pouquinho a posição dos meses do ano e vai chegar até o mês 12. Repare que inclusive havia o Februários, o mês que vai ser depois chamado de fevereiro e que vai mudar de posição. E também com 355 dias ficou mais parecido com o ano solar, que nós conhecemos com 365 dias e aproximadamente 6 horas. Percebeu que há uma diferença aí de arredondados 10 dias? Em poucos anos também passou a existir o quê? Um desalinhamento entre o mês
e a época do ano em termos naturais, as estações do ano, o que traria dificuldades para quem precisava prever aí a movimentação do planeta e as estações do ano e para saber exatamente em que época do ano deveria desenvolver determinada cultura agrícola. Então traria problemas em adaptar essa realidade. Então, no decorrer do tempo, esse calendário muito rapidinho vai ficar desalinhado, vai ficar um pouquinho fora de sincronismo em relação à natureza, né? Resultado, Júlio César, o ditador Júlio César, aquele que praticamente foi o primeiro imperador de fato, não de direito em Roma, vai fazer uma reforma no calendário e formular uma coisa muito interessante, um calendário muito parecido com o que nós temos na atualidade, com 365 dias e 6 horas, muito parecido mesmo, né? As sequências dos meses do ano vão ficar também de forma muito parecida com o que a gente tem hoje, até o mês de julho, que é colocado em homenagem ao Júlio César, né? Uma homenagem, afinal de contas, de quem governa, de quem manda, e depois vem a sequência. Sextilis, o mês 6, no lugar do 7º mês. Então já começa um desalinhamento na ordem matemática da coisa. Aqui, né? 7, aqui é o mês 8, né? O sextilis já passa a ser o mês 8, né? Na sequência aqui está 7, mas é 8. E o calendário foi formulado de forma parecida com o que a gente tem em termos de tempo, ó, 365 dias e 6 horas. Por que não está certo? Porque tem uns detalhezinhos a serem ainda corrigidos, né? Sem corrigir esses detalhes, apenas reorganizando os meses do ano, vai ser feita uma reforma logo depois de Júlio César, com o primeiro imperador de direito e de fato, né? Caio Otávio Augusto. Ele vai fazer uma mudança um pouquinho na sequência dos meses do ano e vai entrar o mês de agosto, em homenagem a ele mesmo, né? Não podia ser diferente, né? Um colocou um mês próprio, o outro falou, não posso ficar sem. É por isso que na sequência dos meses do ano, você começa com 31 dias em janeiro e 28 em fevereiro. 31 dias em março, 30 em abril, e vai alternando. Quando chega em julho, nós temos o quê? 31 dias. Agosto, o mês de Augusto, não podia ter 30 dias, não podia ser menor do que o mês do seu antecessor, do mês de julho. Então, na sequência, é a única ocasião do ano em que julho e agosto têm 31 dias. Por isso que fevereiro teve que ficar com 28 dias, entendeu? Para poder dar essa compensação aí no mês de agosto. Está quase alinhado com a natureza, mas ainda não é suficiente. Passaram-se praticamente 16 séculos até que em 1582 o Papa Gregório, aí orientado por astrônomos e tudo mais, reorganizou o calendário lá no mês de outubro de 1582. Que foi o que aconteceu? Do dia 4, que era uma quinta-feira, pularam 10 dias mais um para o dia 15. Uma sexta-feira, outubro de 1582. Então, esses 10 dias desapareceram do calendário. Ninguém nasceu entre o dia 5 e o dia 14 de outubro de 1582. Não tem nenhuma referência na história sobre esse período a respeito da sequência de calendário do ponto de vista cristão, calendário que vai chegar ao que nós temos hoje, né? Por que essa pequena diferença de 10 dias, quase 11 dias aí, se você olhar direitinho? Porque existe uma questão astronômica que interfere e que dá uma pequena diferença. O dia, ele, no aspecto solar, um dia solar, ele tem exatamente 24 horas. Tudo bem, mas existe o chamado dia sideral. Qual a diferença entre o dia solar e o dia sideral? Nesse esqueminha aqui, o que acontece? O movimento de rotação que a Terra faz, ela leva 24 horas em relação ao referencial nossa estrela, que é o Sol. Em referencial às outras estrelas, em média, o dia sideral leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E essas diferenças do dia sideral para o dia solar, na média, é que acabam fazendo uma proporção de desalinhamento. Por isso que houve a necessidade de fazer essa correção do calendário, tirando esses 10 dias lá em outubro de 1582. Feita essa correção, ficou tudo certinho, tudo alinhado? Então, aí foi criada toda a organização também do ano bissexto. Já existia a ideia do ano bissexto, por causa das 6 horas que sobram todos os anos, 6 vezes 4, 24 horas. A cada 4 anos, o ano bissexto, o 29 de fevereiro. Só que existe ainda uma pequena diferença a ser retirada. Fizeram uma regra nessa época aqui, que é a seguinte: a cada vez que nós vamos ter um ano bissexto, tem um pequeno detalhe. Só pode ser ano bissexto se nós tivermos um ano divisível
por 4. Beleza. Se for virada de século, terá que ser divisível por 100 e divisível por 400. Se não for divisível por 400, não é ano bissexto. Então, no final daquele século, no final do século XVI, 1600 foi ano bissexto. Por quê? É divisível por 100 e é divisível por 400. Beleza. 1700 não foi, porque não é divisível por 400. 1800 não foi, 1900 não foi e o ano 2000 foi ano bissexto, porque é divisível por 400. Então, eles tiram no calendário, né, nessa contagem, 3 dias a cada 400 anos. 3 dias para poder alinhar o calendário. Aí tá tudo certinho agora? Por enquanto. Mas lá depois do ano de 4000 e um pouquinho, a gente vai ter novamente uma necessidade de retirar mais um dia para alinhar tudo perfeitamente. A gente não vai provavelmente estar lá para poder confirmar essa perspectiva de tempo aí, né? Bom, agora você já entendeu mais ou menos como é que se formula o calendário? Vamos falar agora de alguns eventos do nosso calendário, calendário brasileiro, calendário oficial, calendário cristão usado por aqui, e que são, às vezes, incomuns, né? Tem algumas curiosidades, a gente fica se perguntando por que esse feriado existe, ou por que ele fica se movendo. Um deles é a Páscoa. Originalmente, de onde é que vem a Páscoa? A Páscoa é um feriado por origem judaico, né? Ele simboliza ali o êxodo hebraico, a fuga dos hebreus do Egito, a época liderados por Moisés, depois de 400 anos de escravidão no Egito. Você se lembra dessa historinha bonitinha aí, né? O príncipe do Egito, tem aquele desenhozinho bonito, legal de ser assistido, filmes e tal. Está lá na Bíblia, leia se quiser, o capítulo Êxodo dos Hebreus, está lá, bem bonitinho. Pois bem, adaptada ao cristianismo, uma vez que o cristianismo é uma religião derivada do judaísmo, ela tem o simbolismo de mostrar para a gente o quê? A ressurreição de Cristo. Foi agora em abril que a gente viu isso acontecer. Como é que você sabe em que momento que nós vamos ter a Páscoa em cada ano? Veja bem, a Páscoa é um domingo, é o domingo de Páscoa, sempre é após a primeira lua cheia que se sucede ao equinócio de primavera. E o que é o equinócio de primavera? O equinócio de primavera acontece ali por volta do dia 20 de março, no hemisfério sul. Perfeito? No hemisfério norte é o inverso, né? No hemisfério que nós vamos ter o início da primavera, esse aqui daí no caso do hemisfério norte, no hemisfério sul é o início do outono, exatamente o inverso. Por que é um equinócio? É um momento, 2 ocasiões do ano, em que nós temos o dia exatamente do tamanho da noite, 12 horas e 12 horas. São 2 ocasiões no ano, né? Na primavera e aí no outono. Então o que acontece? A partir do dia 20 de março, que nós temos essa situação, ou 21, dependendo das condições aí de lua e tudo mais, tem que esperar a primeira lua cheia acontecer. Às vezes é na semana seguinte, às vezes são 2, 3, até 4 semanas para chegar à fase da lua cheia. Resultado, a partir disso, tem a lua cheia, aconteceu a lua cheia, é o domingo seguinte. Sabendo disso, você já percebeu que a Páscoa ela é móvel. Sabendo disso, você já vai pensar, e o Carnaval? O Carnaval é uma derivação desse processo. Isso que eu estou descrevendo aqui é como se chega ao dia do domingo de Páscoa. Voltando 47 dias no tempo, você tem o quê? A Sexta-feira da Paixão. É por isso que você vai perceber o quê? A Sexta-feira da Paixão, Terça-feira de Carnaval, toda aquela coisa toda, todo esse movimento aí de calendário. É por isso que você vai ter, às vezes, o nosso Carnaval acontecendo no começo de fevereiro, meados de fevereiro, final de fevereiro, começo do mês de março, como foi esse ano, né? E terminou o Carnaval, 40 dias, o que é que você tem? Aí a época da Semana Santa. A Quaresma vai acontecer e aí a Semana Santa é um calendário móvel por causa disso. Consequentemente, vai acontecer algo muito parecido com o quê? Com o Corpus Christi, que foi instituído lá em meados do século XIII, lá em 1269. O que é o Corpus Christi? Acharam que essa história aí do renascimento, da ressurreição de Cristo esfriava com o tempo e tal. Então, para lembrar a importância, né, da ressurreição, do corpo de Cristo e tudo mais, foi criada essa festa cristã, né, essa comemoração, essa lembrança da liturgia cristã, com 60 dias após a Páscoa, temos o quê? O feriado de Corpus Christi, a comemoração de Corpus Christi, que é na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez é o domingo seguinte ao Pentecostes, que dá 50 dias, né? Pentecostes, 50 dias após a Semana Santa, né?
Então é a época que a gente faz aqueles enfeites nas ruas, é todo um processo aí de liturgia, de uma rotina, né, de comemoração cristã que a gente vê pelas ruas do interior do Brasil, muito comum, né? Beleza? Essas são as festas móveis. Festas comuns das cidades brasileiras são as festas de padroeiro. Por quê? Como nós somos colônias de Portugal, era hábito de, quando se tem a fundação da cidade, ver qual é o santo do dia ou, no caso da instituição da paróquia, qual vai ser o santo escolhido na ocasião para ser o padroeiro do local. É aquele que é padrinho, aquele que protege, aquele ao qual a paróquia dedicará suas orações, às vezes até tem relíquias desses padroeiros nessas igrejas que são formadas nas paróquias das cidades. São comemorações importantes, às vezes mais barulhentas, né, mais efusivas, mais cheias de gente, com várias atividades, todo um calendário, às vezes passam meio que despercebidas, depende muito da natureza da comunidade que vive ali. Da mesma forma, o aniversário de fundação da cidade, que costuma ser feriado também. Aniversário de cidade é lógico que vai acontecer no dia da sua fundação. Por exemplo, Natal, capital do Rio Grande do Norte, lá no Nordeste do Brasil, bem na esquininha lá do continente, né, da América do Sul, ela foi fundada lá em 1599, exatamente no dia 25 de dezembro. A fundação da cidade do Natal tem toda uma polêmica. Quem fundou o Natal, fizeram até um concurso uma vez, mas a data é inquestionável, 25 de dezembro. O toponímia, ou seja, a origem do nome, vem da data da sua fundação. Beleza, gente? Tá aí, ó, data da fundação costuma ser um feriado nas localidades. Agora, festona, em algumas regiões do Brasil, festa junina. Originalmente, isso já vem de muito tempo, ela vai ser incorporada ao calendário cristão quando essas festas que são pagãs, que são populares, acabam sendo absorvidas ali pela Igreja Católica, eles vão atrelar as festividades que são de agradecimento, festas agrárias, em graça às boas colheitas, vão atribuir ali aos santos que correspondem à época do mês de junho, por isso festas juninas, principalmente São João, o que dá também uma certa dúvida, porque em determinadas épocas em Portugal foram chamadas de festas joaninas. Os santos mais lembrados aqui, 13 de junho, é Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? Aquele que ajudava as noivas a pagar o dote do casamento, por isso que elas são devotas, as noivas, as mulheres aí estão pretendendo se casar e tal, fazem promessa, pedem ajuda de Santo Antônio, dizem que pegam uma imagem de santo, colocam um recipiente com água, coitado do santo lá de cabeça para baixo, mergulhado na água, para ver se ele dá uma força no casamento e tal. São João Batista, esse é o dia 24 de junho. São João Batista, filho de Isabel, que era prima de Maria, é a mãe de Jesus. Então Isabel combina com Maria que quando ela der à luz, quando ela fosse dar à luz, assim que acontecesse, mandaria, para avisar Maria, acender uma fogueira em frente à casa, para ela poder ver a distância e vir visitar a prima, Isabel, que é Santa Isabel, né, na tradição cristã católica. Então aí vem a origem, a ideia de fazer a fogueira de festa junina. É a lembrança dessa ocasião, né, do aviso que foi dado de uma prima para outra, e que a criança nasceu. São João Batista, aquele que batizou Jesus posteriormente, né? E no final do mês, São Pedro. É curioso que as festas juninas no Nordeste, nas noites que antecedem os dias dos santos, é comum que as pessoas façam fogueiras nas cidades onde isso é permitido, em frente às suas casas. E o pé da fogueira tem que estar virado para a porta da pessoa, é tradição local, é o que é correto fazer, né? E as pessoas hoje já não usam essa tradição, mas antigamente era importante que a fogueira de Santo Antônio fosse quadrada e a fogueira de São João fosse redonda. Já a fogueira de São Pedro podia ser triangular, podia até variar, mas a de Santo Antônio tinha que ser quadrada. Dizem que é daí que vem o nome quadrilha, as quadrilhas juninas, as pessoas dançavam e brincavam, faziam uma espécie de encenação de um casamento caipira, né? Isso também é questionável, por quê? Porque o nome quadrilha vinha de uma dança com esse nome, quadrilha francesa, e é na França que a gente vê muito essa tradição também, bastante antiga, da nobreza, as pessoas ricas, mais bem favorecidas na sociedade, para chamar para dentro do palácio os camponeses, os trabalhadores, o terceiro estado,
vinham, se vestiam como os trabalhadores com roupa de trabalho no campo, mas os trabalhadores do campo traziam a parte das suas colheitas, eles faziam um grande banquete e brincavam, fazendo ali uma encenação de casamento, dançando com 4 pares, por isso quadrilha também, daí veio o nome, né? E fazendo essa festividade de casamento, adaptado a essa tradição a Portugal e chega ao Brasil com o processo de colonização. E outros falam que chega com mais força também, com a vinda da família real portuguesa em 1808, a época, né, da expansão napoleônica lá sobre o território. Enfim, festa junina é uma tradição muito comum Brasil afora, mas é muito forte na região nordeste do Brasil. Cidades como Campina Grande, na Paraíba, que chega a receber 2,5 milhões de pessoas na época das festas juninas, ou Caruaru, lá em Pernambuco, Mossoró, no Rio Grande do Norte, dura o mês inteiro as festividades aí do juninas. Né? Até as aulas, às vezes, são interrompidas no mês de junho, as férias escolares acabam acontecendo no mês de junho para não concorrer com as quadrilhas, para que as pessoas possam participar dos festivais e tudo mais. Né? Então, aqueles banquetes com comida de base de milho, doces e mais um montão de coisa, né? Paçoca, um monte de coisinha aí mesmo. Né? Festa junina, todo mundo gosta. Aqui no sul, aquele frio, fogueira vai bem também, a galera acaba aderindo. Temos ainda alguns feriados cívicos, como é o caso no dia da Independência, a 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, né, a história do Independência ou Morte, imortalizado aí na visão do herói do quadro do Pedro Américo, uma polêmica muito forte também, mas ela só é instituída como feriado pela Lei 662 de 1949, que, aliás, regulamenta vários outros feriados existentes no Brasil também. Mas é a lembrança da nossa independência. 7 de setembro, dia da independência. Já viram na televisão? O repórter vai perguntar: qual que é o feriado de hoje? Ah, é o dia de um monte de coisas, mas pouca gente vai lembrar que é o dia da independência. E o que foi a independência? Aí a pessoa não sabe, né? Então, para você não passar vergonha, foi o momento em que o Brasil passou a ser uma unidade política independente, deixou de ser colônia de Portugal e passou a ter um governo próprio, logo depois uma constituição, enfim, caminhou pelas próprias pernas, né? E sabemos muito bem por onde ele passou e onde é que ele está chegando. Outro de cunho religioso é o feriado do 12 de outubro, padroeiro do Brasil, quando também se comemora o Dia da Criança. Esse feriado, na verdade, né, ele é instituído, ela é colocada como padroeiro do Brasil em 1930, a época do Papa Pio, né? Mas como lei que estabelece esse feriado é a Lei 6.802, lá de 1980, que estabelece como feriado. Já era um feriado consensual, passou a ser um feriado nacional, apesar de termos um Estado laico. Reparem, é uma data cristã, católica, num Estado laico, mas que é comemorada por todos. É o tipo de feriado que até o evangélico comemora, porque tem aquela folga, né? Mês de outubro já está perto do final do ano, enfim, essa é a situação. Existe um santuário para Nossa Senhora de Aparecida, lá em Aparecida, interior de São Paulo, pertinho de Guaratinguetá, ali, tá, o caminho para o Rio de Janeiro. E outra data diferente, né? Isso é visto de forma diversa nas culturas existentes por aí, é o Dia de Finados. Também 2 de novembro, instituído lá desde 1949 pela mesma lei, a Lei 662, né? É a lembrança dos mortos. Existem países que não têm data desse tipo, nesse caso, aqui no Brasil a gente tem a data, as pessoas visitam e os túmulos, os cemitérios, vão lá, dão uma enfeitada, levam flores, fazem uma certa reflexão, é meio simbólico isso daí, né? Já no México é diferente, as pessoas fazem uma grande festa no Dia de Finados, que não é exatamente no 2 de novembro, de forma que é como se a pessoa tivesse, os que já partiram, ali presentes, estavam ali comemorando, e a tradição é que a presença da alma da pessoa que já morreu estaria ali visitando os vivos, né? Uma coisa meio que inversa. E é banquete que rola e tudo, meio esquisitão, né? Mas é no México, beleza. Outro feriado cívico, também pela mesma lei, 662 de 1949, é o 15 de novembro de 1889. Para você também não passar vergonha, hein? É a proclamação da República. Deodoro da Fonseca, lá na manhã do 15 de novembro de 1889, vai à Praça da Aclamação, no Rio de Janeiro, hoje Praça da República, e proclama a nossa mudança do regime político. Deixamos de ser uma monarquia, passamos a ser uma república. Nosso imperador, Dom Pedro II, é avisado que ele deve ir embora, deve deixar o Brasil para evitar qualquer problema, qualquer tipo de resistência, e começa a nossa história republicana. É, na prática, um momento em que o Brasil começa a romper, de forma um pouco mais drástica, a estrutura política existente deixada pelos portugueses, porque mantiveram o controle sobre o Brasil.
Aí tem a República Velha, até a Revolução de 30 e as transformações que aí por diante fazem parte da nossa história, da história do Brasil, né? Ali Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, toda a quartelada militar lembrada aí no 15 de novembro. Final do ano chegando, Natal. Natal nós comemoramos o quê? Simbolicamente o nascimento de Jesus. Porém, tem um porém muito grande aí. Cristo, a gente não tem nenhuma comprovação historicamente falando que ele tenha nascido no 25 de dezembro. Consensualmente, a data foi estabelecida pelos próprios cristãos em função de uma antiga festa existente em Roma, a sede da igreja cristã, né? Ali pelo século III para o século IV começaram a discutir essa presença de uma festa importante, né, no calendário cultural romano e adaptado dessa forma ao cristianismo. Ela foi aproveitada e estabeleceu-se a partir de então, lá pelo século III para o século IV, que o 25 de dezembro seria a comemoração simbólica do nascimento de Jesus. Como eu falei, não há essa comprovação, não há um indício que seja claro para estabelecer o 25 de dezembro. Mas como passou a ser algo consensual, a gente comemora ali a natalidade, por isso que tem esse nome, né, Natal, a natalidade de Jesus, no 25 de dezembro. E os grandes elementos envolvendo o Natal, que seria o nascimento de Cristo, o símbolo principal deveria ser o quê? O presépio. No entanto, pela adaptação de algumas festividades comuns na região nórdica ali, né, Escandinávia e tudo mais, surgiu a árvore de Natal. Também um agradecimento pelas colheitas, né, as oferendas feitas, os enfeites que foram colocados na árvore em frente às moradias, naquela região gelada, tão difícil de sobreviver. Então, para agradecer, colocavam lá uma ponteira de pinheiro em frente à casa, penduravam frutas de inverno, vermelhas e tal, as bolas de Natal que a gente faz nas árvores hoje, né? E aos pés da árvore, as oferendas, os agradecimentos, que são os presentinhos, né? Às vezes até com certos sacrifícios, como hoje também algumas pessoas fazem. Então, na prática, a famosa árvore de Natal, por origem não é cristã, e o grande símbolo do Natal, pela natalidade de Jesus, que é o presépio, acaba às vezes ficando esquecido na mentalidade da atualidade, né? E finalmente, a festa de final de ano, o Réveillon, festa também tradicional. Na verdade, a gente sempre fala, a noite do 31 para o dia 1º de janeiro, 31 de dezembro para o 1º de janeiro, é o grande acontecimento que acaba se tornando uma reunião de povos, é o momento de comemorar a paz mundial, embora isso às vezes nem sempre seja possível, nem todos os lugares comemoram da mesma forma, tem o mesmo calendário, mas é a virada do ano. Pois é, agora que você já tem tantas informações, curiosidades aí sobre o calendário, é importante que você tenha o seu também em mãos. O seu calendário de estudos, o seu calendário de vida, a sua organização, a sua perspectiva, você conseguir montar, né, uma rotina de vida que leve você até os seus objetivos. O que é que você precisa fazer? Quanto tempo você precisa para dar conta da sua vida, de estudar, enfim, de se organizar? O que é necessário? Faça o seu calendário. Use o calendário oficial que nós temos como um referencial importante, mas monte um calendário que leva com segurança e com um caminho sólido até os seus objetivos. Conta com a gente, vem estudar com a gente, que esse calendário vai te levar a grandes comemorações como essa que você está vendo aí, né, em Copacabana, no Rio de Janeiro, na virada do ano. Beleza? Tamo junto, gente. Aquele abraço, boa noite.